Ok. Depois de algumas semanas, bom, parece algumas semanas, não? Mas, bom, depois de um bom tempo, gostaria de continuar com essa temática da metodologia. Ainda não acabamos esse tema. Falta pouco. Não acho que falta mais muito para acabar. Esses estudos que começamos há 2 meses, mas por causa da viagem, por causa do campal, ficamos também com outros temas. E gostaria de convidar vocês para abrir seu documento. Vocês lembram? Nós temos um documento da metodologia. E chegamos a um ponto onde tínhamos estudado metodologia em vários momentos da história bíblica e vimos agora a metodologia em nosso tempo, em nossa geração, ou seja, em nosso movimento. Como deveria se ver, ou como vemos a metodologia, como estudamos a Bíblia em nosso movimento? Vocês lembram? Mais ou menos? Lembramos isso mais ou menos, que estamos lá? Não? Ou preciso repetir tudo? Ok. Tá, mais ou menos, assim. Então, o que eu fiz foi propor uma divisão em pressuposições e regras. E possivelmente, não estou ainda completamente seguro com isso, princípios. Ok? Ao revisar, eu fiquei... 7? Ok, das pressuposições. Muito bom. Um dos pontos foi o número 5, onde eu coloquei uma interrogativo. A Bíblia é um documento literário. Então, eu vi um pouco esse assunto. O que as pessoas dizem que, bom, na Bíblia você tem vários tipos de literatura. Literatura, nesse sentido, é um texto que é construído pelo autor. O autor construi um texto. Ele coloca diferentes níveis de profundidade, de história, de tempo, etc. E a Bíblia você tem, segundo alguns, você tem 7 tipos de literatura, diferentes tipos. Primeiro é a biografia. A biografia pode ser dos patriarcas, não? A vida dos patriarcas, condições das suas vidas, desde o seu nascimento até o seu fim, são histórias biográficas, a história do Daniel, a história do Esther, por exemplo, literatura em forma de biografia. Depois temos cartas, é outro tipo.
especificamente no Novo Testamento, a carta para os Gálatas, Coríntios, Timoteo, Tito, etc. Basicamente, as cartas têm que ver com problemas ou com perguntas que os apóstolos estão respondendo. Depois temos Lamentações. Estes são livros também dizemos em português Lamentações ou não? Lamentações, o livro das Lamentações? Aham. Abacuque e alguns salmos. Ok. Quarto, código legal. Ou um pacto, textos de pacto. No Éxodo, Levítico, Deuteronômico, temos textos, temos códigos. O tipo número 5, sabedoria. Instruções sábias que dão uma guia. Não é um pacto, mas são guias. É com E ou com I? Sabedoria. Cris. Sabedoria. E número 6, temos poesia. Claro. E o sétimo tipo é profecia. Então, por que precisamos de uma pressuposição que fala que a Bíblia é uma obra literária? Por que vocês acham isso importante de reconhecer? Ou talvez não é? Alguém estudou literatura aqui na faculdade? Então. Por que seria importante saber isso? Tem uma ideia? Microfone. Não é ela que vai falar. Ah, para mim? Pode. Porque é importante saber essas partes da Bíblia para você saber o que você está lendo, né? Colocamos nas pressuposições, os professores colocaram uma pressuposição que diz que a Bíblia é um texto literário. Sim. Que muda saber isso ou não saber isso? É gramática, né? Assim. Como gramática? Não, calma. É importante saber porque você sabe o que você está lendo. Assim, se você está lendo cartas, você sabe que está sendo direcionado para a pessoa e tudo mais, você identifica um pouco como você está lendo. Não sei se eu entendi. Se você lê uma carta, você sabe que está lendo uma carta. Que está sendo endereçado para uma pessoa, então você sabe que você tem que entender para quem está sendo endereçada essa carta e tudo mais. Então. Exatamente. No momento da interpretação do texto, é importante de ver que tem uns textos que são códigos legais. Isso é outra coisa, como poesia. Então, a maneira que você aborda, você como estuda esse texto, você tem que se adaptar à forma da literatura que a Bíblia provê nesse caso. Ok? Ou, se um texto é profético, é outra coisa que uma biografia.
você tem que aplicar diferentes regras aqui, nesse caso como nesse caso. Ok. Muito bem, isso somente foi uma parênteses para o ponto número 5. E Márcio lembrou que estamos no ponto número 7 e falamos desse ponto a última hora e deveríamos continuar com o ponto número 8. É mandatório de usar texto prova para encontrar o significado correto de um símbolo. É mandatório de usar texto prova. Isso é uma pressuposição ou é uma regra? Ou um princípio? Vocês o que acham? Bom, não sei, eu estou na página 38. Pode ser diferente no seu caso. Uhum. Do documento, sim. Pode ser? Não, aí fala 20 pressuposições. Vocês têm? Na página 46. Termina 34 e depois 1 ou 2. No meu, na página 46, documento, embaixo escrito 9. 46? Ok. Depende da versão que vocês têm. Ainda pesquisando? Não acharam ainda? Ok. Então, de novo. 8. É mandatório usar texto prova para encontrar o significado correto de um símbolo. É uma pressuposição ou é uma regra? Um princípio? As duas coisas. Então, quero lembrar. O que é uma pressuposição? O que é uma regra? O que é uma pressuposição? Pressuposição tem que estar em mente antes. Antes, ok. Antes de falar do texto bíblico. Antes de estudar esse livro aqui, temos que ter algumas coisas claras. É a palavra de Deus? Sim ou não? Um princípio, uma pressuposição muito básica. Todo mundo aqui acha que é a palavra de Deus. Então estamos na mesma perspectiva desse livro. Outros não têm essa perspectiva, não acham a palavra de Deus. Então eles ficam em outro grupo de estudo, porque é totalmente diferente. Se você não acha que é a palavra de Deus, você vai ler esse livro diferente. Ok? É uma obra científica. Se você acha que é uma obra científica, ou uma obra totalmente literatura humana, bom, então vai mudar tudo que você acha, compreende esse livro. Ok? Por isso é uma pressuposição. Antes de abrir esse livro, você tem que ter umas coisas claras. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o segundo, que o canão bíblico tem 66 livros. Então, é bem diferente. Os católicos não acham isso. Eles não acham que o canão bíblico tem 66 livros. Eles incluem os apócrifos. Então, se você acha que os apócrifos são Bíblia, então, nesse caso, você está em outro grupo de estudo. Porque você vai incluir esses apócrifos no seu estudo bíblico, para defender pontos, princípios, etc. Que nós não podemos fazer, porque não acreditamos que esses livros apócrifos são na Bíblia. Ok? Então, essas são pressuposições completamente diferentes. Agora, eu falei aqui, estamos lendo essa pressuposição, número 8, é mandatório usar texto prova.
eu acho que isso é uma pressuposição. Porque antes de abrir o livro, temos que ter clareza como vamos a estudar esse livro. Então, eu estou dizendo, ou eu acho que o movimento está dizendo que para compreender esse livro, você precisa usar texto-prova. Ok? Isso é uma pressuposição. Outros não acham isso. Outros acham que você precisa de métodos científicos, um método histórico-crítico, outras coisas, para entender o texto. Faz sentido? Então, eu acho que alguma ideia aqui, ou todos acham que isso está bem? Ponto número 8. Número 9. Acho que isso também lemos, Márcio. A escritura, na tradução da King James, é inerente e não contraditório. Lembramos esse ponto? Falamos um bom tempo sobre esse ponto. A inerência da King James. Se você lembra algo disso, se você lembra alguma coisa desse ponto, o que foram as conclusões? Qual ponto? Tá. Ponto número 9. A tradução da escritura da King James, da Bíblia em inglês, não tem erros e não é contraditório. Você lembra algo disso? Não? No estoy siguiendo ahora mismo. ¿Ah? No estoy siguiendo ahora mismo porque estaba descargando el PDF. Ok, mas o que estamos dizendo que a Bíblia King James é uma tradução específica. Lembram? Alguém apresentou esse tema? Sim. Ok. De King James não tem erros, inerente e não é contraditório. Ou seja, é a Bíblia fundamental para a nossa geração. É a Bíblia na qual nós colocamos nossa confiança. Podemos dizer isso ou não? Porque Lutero falou não. Não existe nenhuma Bíblia da qual podemos dizer que é inerente e que não é contraditório. Por isso, precisamos ir atrás e buscar os textos originais. Mas nós estamos dizendo, não precisamos. Você não precisa estudar hebreu, você não precisa estudar grego, arameu. Você pode ler a Bíblia, mas não qualquer Bíblia. Você tem que usar como guia, como fundamento para as interpretações da palavra de Deus, a Bíblia King James. Não a Almeida corrigida, não a Reina Valera, a Schlachter, Luís II, ou qual Bíblia vocês conhecem, ok? Agora lembra alguma coisa disso? Alguém lembra algo que falamos desse ponto? Porque aqui tem muitas perguntas e muitos problemas, nesse caso aqui, nesse ponto. Você lembra alguma coisa? Eu lembro que a gente discutiu um pouco sobre a utilização de algumas palavras nessa pressuposição. Eu acho que estava diferente, mas na versão mais atualizada que eu tenho aqui, a palavra inerrante, eu tenho um pouco de incômodo com essa palavra no caso. A gente sabe que a King James é a versão que está mais correta, mais próxima ao original. A gente sabe que foi uma versão que Deus direcionou, que Deus guiou, mas a gente conseguiu listar algumas situações da Bíblia, da King James mesmo, em que existiam erros. Então, a palavra inerrante é uma palavra que eu acho que não poderia ser usada nesse caso. Por exemplo, a vírgula.
quando Jesus está na cruz. Em verdade, verdade, digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nesse caso, a vírgula não tem a vírgula, se eu não me engano, na King James. Contínuo. Não, tem vários desses pontos. Tem várias palavras que a Bíblia coloca ou a King James coloca em cursiva, indicando que não pertence ao texto original, somente colocado para que a tradução faz sentido. Então, falamos disso. Mas eu não lembro que chegamos ao ponto de dizer deveríamos mudar isso aqui. Eu lembro que Tyler ele fez um comentário também a respeito. Ele falou que não, eu acho que sim, tem que ser inerente. Alguém lembra mais uma coisa disso? Tem a profecia dela na Bíblia? Tem a profecia dela na Bíblia? Na Bíblia tem profecia dessa tradução. Pode explicar? Parece que é novo para alguns. Vai ser purificado 7 vezes? Aham. Alguém lembra esse texto? Salmo 12, 6. O Salmo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada, em forno de barro, e purificada 7 vezes. Você lembra a conexão com a King James? Sí, yo acabo en 7 años la traducción. Acho que 7 anos. Você lembra, Willy, isso? Ok. Acho que não foi 7 vezes, porque foram 3 equipes ou 4 equipes. E cada equipe tinha que corrigir o texto da outra equipe. Equipe? Não. 7 anos. A passagem. Salmos 12, 6. Sim. Eu fui ao contrário. Mas foi 7 anos, eu acho que é correto. Em 7 anos, essa Bíblia, por um processo muito, muito legal, foi, justamente o que eu falei aqui, purificada várias vezes esse tempo, porque passou por várias equipes de purificação, de correção das traduções, das interpretações dos textos, até chegar ao texto final. Ok? Então, temos esse texto, a King James, e agora temos um texto que contém muita evidência que Deus realmente guiou a tradução dessa Bíblia. As palavras, a maneira como foram elegidas as palavras, e por que às vezes as palavras foram elegidas essas e não outras. Depois os versículos, os números dos versículos, tudo isso dá muita luz do ponto de vista profético à palavra de Deus. E somente é possível na King James. Muitas coisas vemos que simples somente existem na King James, em outros livros não, outras traduções não é possível. Outras traduções podem ser boas, mas não tem esse nível que provê a tradução da King James. Simplesmente ela. Começou em 1604 e terminou em 1608. É excelente. 7 anos. Então, o que falamos desse ponto? Desse ponto que contém alguns erros. Ou alguns erros, simplesmente erros. Alguns textos que poderiam ser traduzidos melhor. Esse muda aqui a situação ou não? Esse muda a situação que a Bíblia é inerente? Essa tradução é inerente?
lembramos ou não lembramos? Porque chegamos a esse ponto, eu lembro. Andrés, você lembra algo disso? Você participou nessa discussão, eu lembro. Se você lembra algo desse ponto, a King James é inerente, você participou na discussão nesse momento, eu lembro. Sim. Sim, eu lembro que a gente falou dessas situações particulares, as quais meio que Ellen White parece corrigir o que a King James fala. Mas ao mesmo tempo a gente falou que era a versão mais confiável que a gente tinha, que temos razões proféticas para usar ela e não outras. Então, não lembro se a gente chegou a uma conclusão assim de falar numa frase exatamente o que a gente concluiu, mas na minha mente ficou a ideia de, ok, a gente usa a King James porque a gente tem razões para acreditar que é a mais confiável, mas isso não quer dizer que nunca tem erros ou coisas que não é igual ao original. Acho que já chegamos a um ponto, chegamos um passo mais além disso, se eu lembro bem. Depois podemos perguntar ao irmão Tyler. Solange? Não, perguntei. Fala. Não, tô mandando primeiro. Tyler, we try to remember what we said on this specific point. The King James is inerrant. We said this, remember? Mm-hmm. You made some contribution. You said we shouldn't change the word. You said some contended that we should change the word and we shouldn't say it's inerrant. I remember you said something. Somente estou repetindo a pergunta para ele. Give me one moment to think about it. Ok. Irmã. Sim. É que sem a King James não existiria o movimento millerita, talvez não existiria o nosso também, porque a gente foi com base nessa tradução que foi possível concluir as coisas que Miller chegou à conclusão, imagino eu. Então, é como se tivesse tido o selo de Deus ali. Essa é a Bíblia, essa é a tradução que vocês devem usar. E mostra também o poder de Deus, porque se a gente precisa da palavra de Deus, Deus tem que zelar por para manter essa Bíblia de uma forma que é inerrante, porque como é que eu vou... não é inerrante, não acho que é nas palavras, no que for, porque aquilo que o Marco falou, acho que contínuo, quando eles acrescentam uma palavra, coloca em itálico, né, se eu não me engano, sempre na versão original, não sei como que... Então, claro que foram pessoas humanas que fizeram isso, que fizeram essa tradução, mas eu acho que foram guiadas por Deus. Ok? Eu acho também que é importante. Precisamos de uma palavra inerente. Acho que sim. Não? The point I made O ponto que eu fiz was that wasn't about inerrancy. não foi acerca da inerência. I think we all agreed that there was problems with the King James. Acho que todos concordamos que tem problemas. You know, there's word choices that or translations that could have been a little bit better, Tem algumas palavras que poderiam ser melhor. like the whole issue with the daily Por exemplo, todo o assunto com o contínuo. or that comma Ou in the story of a the thief on the vírgula. cross. And what I suggested last time que eu sugeri a última vez. was about the word determinative. A palavra determinativa.
I don't have the notes in front of me, but that's where we are? So I remember something like that. There's a point that says the King James is determinative, it's Wagner's rules, I believe. Ok. Ok. Ele está lembrando outra coisa, que é determinativo. Falamos isso, mas nas regras de Wagner, quando ele fez uma compilação das regras. Não sei se vocês lembram disso. And we were debating whether or not we should keep the word determinative. E estamos debatendo se deveríamos ficar com a palavra determinativo ou não. And there was some conflicting thoughts about Uh-huh. that, as I remember. Ok. Tá bom. Como é com isso aqui? Isso é inerente, sim ou não? Jorge, o que você acha? Como foi a pergunta? Se isto é inerente, sim ou não? Cris, você falou sim? A irmã que está lá, quer explicar mais uma coisa? Não só. Você acha inerente, sim ou não? Acho. Sim? Sim. Mas aqui, 1335, Daniel 12:11 fala. Você não acha 1335, Daniel 12:11? Petrus? Não é assim. E isso não está em Daniel 12:12. Isso é um erro, não é? Não é, Macris? Por que você acha que isto é inerente, além disso? Eu quis dizer no sentido de que Deus guiou esses diagramas. Então, apesar de ter, não sei, algumas coisas que pode estar com falha, mas não tira a importância e a validade deles. Se você falar importância, é outro nível de falar inerente. Não? Inerente, importante. Mas não invalida eles por ter aquilo ali. Como? Não invalida o... Não invalida, mas você estava lá em cima dizendo isso é inerente. Agora fala, não invalida. Importante. É outra coisa, não? O que dizem os outros? Todo mundo estava pronto a dizer, ok, isso é inerente. É que, na verdade, eu não sabia que tinha esse erro. Ok. Vou mostrar outros erros aqui. Erros que tem nesse diagrama. O que fazemos com isso? No direito a gente tem o que chamamos de erro formal e erro material. Aham. É como se fosse um erro na forma ali, né? Uma coisa que está colocada fora do lugar, mas não é sobre a matéria específica, não está colocando que Roma papal o peito da estátua, entendeu? Não é sobre, um erro meramente formal, assim, não sobre a matéria. Esse erro não muda nada. Não muda nada. Todo mundo compreende. Eles fizeram um erro. Ele colocou isso aqui, deveria estar aqui. Ninguém vai achar que os pioneiros, na verdade, acham que esse número não está nesse versículo, está nesse. Todo mundo compreende, eles escreveram errado. Só isso. Tem outros tipos de erro aqui nesse diagrama. Nós estamos analisando a palavra inerrante. Inerrante, né? Tem erro. Eu fico mais confortável com a palavra determinante. Porque a própria irmã White fala que existe um erro naquele diagrama. E inerrante é que não há nada de erro. No sentido real da palavra.
Ok. A ese error que señalaste, Marco, no se le dio importancia porque, bueno, como acaba de decir el hermano, se le dio importancia al otro porque se trataba de que los periodos se suponía que llegaban a 1843 en un momento, pero no, sino que llegaban hasta 1844, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen el señalamiento a un error solamente, pero a ese no se le toma en cuenta porque uno va a la Biblia y uno se da cuenta, no pertenece a ese texto. Ok, sim, acho que isso que compreendemos. Então, todo mundo ficaria mais confortável dizer que a Bíblia é determinante, a Bíblia King James é determinante. Nesse caso, você não poderia dizer isso de muitas outras Bíblias? Alguém mais um comentário? Podemos continuar aqui. Não teremos que resolver esse ponto nesse momento. Mas acho que todo mundo vê a problemática, não? Vemos que a King James tem outra posição entre as Bíblias, uma posição específica. Poderíamos dizer a melhor tradução que temos. Queremos colocar nossa confiança nessa tradução. Além disso, sabemos que tem alguns problemas. Então, como podemos colocar isso em uma expressão dizendo que isso é a Bíblia, que confiamos, mas ao mesmo tempo, essa Bíblia nos guia, mas ao mesmo tempo, sabemos que tem alguns problemas. Willy. Acho que você tinha perguntado o método que eles usaram de tradução, acho que foram 4 grupos. Um com o Novo Testamento, um com o Velho, um com os apócrifos e o outro acho que com um pouco de cada, e fizeram um rodízio entre eles, passando os textos traduzidos e fazendo revisões. Acho que 5 grupos. foi isso. 5. Uhum. Ok. Você não entendi bem, você falou do presidente adventista que falou que tem diferentes níveis de inspiração? Não. Ah, ok. O método que eles usaram na tradução do hebreu, Aham. o método que eles pegaram os estudiosos e reuniram em grupos. Sim. Para poder trazer a melhor tradução para a linguagem deles, para o inglês, né, no caso. Talvez podemos dizer uma coisa assim, que essa tradução que Deus elegeu para a nossa geração usar. Não? Deus colocou o seu selo sobre essa tradução para nos usar. Ok. Seguinte. A justificação pela fé é o artigo principal de toda a Bíblia. E aqui colocamos o termo que os teólogos usam, o Hauptartikel, o artigo principal. Helena White fala, temos 2 textos aqui. Vocês têm isso em português? Selected Messages, tomo 1. Não? A regra. Acho que para mim é a regra número 10. Nosotros tenemos una versión cambiada. Ah, isso. Pode ler? ¿En qué versión tem? Ah, tá, entendi. Você tem, mas tem que buscar. Você está perdido nos textos? No, mas es que a numeración que você tem não tem nosotros en esse Não, números é diferente agora. Porque acordo do que falamos nós, eu peguei algumas e coloquei dentro das regras. Então já muda o número. Ah, Tá? Então estamos aqui, em português.
Isso queremos achar em português. E também... Você pode ler? Onde fala, várias pessoas me escreveram uma coisa assim. Tem um evento também, 199.4. Ok. Vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Isso. Ok, não sei se esse texto ajuda para dizer que esse é o artigo principal. Para Martin Lutero isso foi muito importante, de compreender isso. Foi descobrimento de ele, que a Bíblia provê o caminho para ser justificado, que Cristo fez isso para nós, que tem uma solução, que você não precisa o Papa para ser justificado. Você não precisa o sacerdote. Cristo mesmo pode fazer isso na sua vida. Esse texto é muito importante para ele, esse descobrimento. Que isso, a solução, a salvação está na Bíblia. Isso é o artículo, a ideia, o tema principal da tua Bíblia. Acho que é um ponto que é muito válido aqui. Seguinte ponto, 11. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Acho que já falamos disso também, não? Sim. Alguém lembra até que ponto chegamos? Ou chegamos a ver todos os pontos aqui já? Você tem notas nos seus textos? Marcaram alguma coisa? Eu tenho uma história de 7 marcada. Mas não sei. Qual seria? Assim. The Holy Spirit is the true interpreter of the Bible. Isso para mim é 14, por exemplo. Esse é o 14? Uhum. O Espírito Santo é o verdadeiro intérprete da Bíblia. Colocamos lá o texto João 16, 13. Márcio, você tem lá o texto para ler? João 16, versículo 13. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. João 6, 13. 13, né? Então vamos ao 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. Exatamente. Acho que isso está claro. Seguinte ponto. A Bíblia é um livro profético. Deus fala através da Bíblia. Você tem esse ponto lá? Ok. Deus fala através da profecia. E todos os livros da Bíblia, do cânon bíblico, têm uma mensagem profética. Não? Alguém quer contradizer isso? Não. Angela, o livro de Esther tem uma mensagem profética? Salmos? Provérbios? Aqui.
Os evangelhos são proféticos? São proféticos. São? Não são? Não tenho são? certeza. É uma pergunta muito difícil para mim, não conheço todos os livros. Ok. Desculpa não ajudar com isso. Alguém conhece algum livro que não é profético? Não, todos os livros são proféticos. Todos os livros da Bíblia são proféticos. Todos os livros têm mensagem profética. Você poderia conhecer Mateus. Falamos muito do Mateus 24, por exemplo, a mensagem profética lá. Todo o livro Esther é profético. Todos os decretos nesse livro têm a ver com os decretos ao fim do mundo, decreto dominical, etc. Não tem nenhum livro que não é profético, que não tem mensagem profética. Isso é algo que descobriu esse movimento. Estudando a Bíblia, estudando os textos proféticos, achamos que todos os livros são proféticos. Livros que não achamos, livros como Números, Levíticos, livros que estão em categorias que não parecem proféticos. Sim. Não estou dizendo que cada texto é profético, talvez é assim. Mas todos os livros contêm profecia. Ok? Isso quer dizer que, por exemplo, uma biografia pode ter uma mensagem profética. Claro, os teólogos hoje em dia não diriam isso. Biografia é biografia. Não tem nada a ver com profecia. Uma biografia é a vida do Abraão. Mas nós estamos compreendendo que a vida do Abraão, que é uma biografia na Bíblia, sim também tem uma mensagem profética. Ok? E isso é muito importante. Muito importante, porque dessa maneira você pode usar e deve usar qualquer livro no caso que você chega a interpretar a profecia. Sim. Porque quando a gente fazia estudo bíblico comum, assim, na igreja, tinha lá separações dos textos proféticos, dos textos cartas, dos históricos. E depois, estudando, a gente vê que todos os livros têm profecia. Isso é bem interessante. Isso é realmente incrível. E essa compreensão faz parte do que nós chamamos que o livro está sendo desselado. Esse livro foi selado para nós. É selado para quase todos nesse mundo. Eles acham, mesmo os adventistas, eles acham que muitas partes do livro não são profecia. Quando não são profecia, são biografias e só histórias que não têm muita mensagem para nós hoje em dia. Mas se você compreende que é profecia, então esse texto fala para você. Sim, somente fazem aplicações morais. Marco, o que eu achei muito surpreendente depois que eu entrei no movimento, acho que foi a questão da cronologia. Porque antes a gente fazia no ano bíblico mesmo, pulava os capítulos que eram a cronologia. E hoje, a gente olhando, a gente vê que sem a cronologia a gente não consegue ter uma visão do contexto da forma correta. Pela cronologia a gente chega em muitos dos anos que nós temos, e foi algo que eu achei super impressionante assim, quando eu vi. Amém. Isso, não sei vocês, mas no momento que vocês leram toda a Bíblia, se alguém não leu toda a Bíblia, sabe que tem que ler toda a Bíblia. No momento da sua vida você tem que ler. E isso foi algo muito normal para outras gerações. Leram a Bíblia várias vezes, as pessoas, nunca toda a Bíblia. Eu lembro quando eu chegando como menino, cheguei a alguns livros com os nomes, filho de aquele. Então eu saltei porque eu achei que isso, não sei que informação tem isso para mim. Tá? Hoje em dia estamos compreendendo que todas essas coisas são muito importantes. Ok. Vamos acabar isso aqui. Se Deus quiser.
Seguinte ponto, toda a Bíblia é profitável e preciso para o ser humano. Isso inclui o fato que toda a profecia fala da última geração. Isto é Ezequiel 12, 23. E que fala Ezequiel 12, 23? Isso é o efeito, não sei em português. Alguém tem? Carol, você tem? Pode ler. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas dize-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. O cumprimento de toda a profecia. Isso não é válido para cada geração. Para a nossa geração, quando fala aqui, isso acontecerá? Carol? Oi. Sim. Agora. Quando acontecerá isso? Logo. Mas os dias estão você próximos. não ajuda a teu irmão na igreja. Que? Se você tem alguém na igreja que sabe isso, o que quer dizer? Quando acontecer, você fala logo. Ah, sim. Você sabe o tempo? Que logo? Mas assim, tem que saber qual é o provérbio, né, aqui que está dizendo. Eu não sei, eu não lembro o contexto aqui que está dizendo, para saber quando vai se cumprir, o que vai se cumprir. Qual é o provérbio aqui? Não lembro. Alguém quer ajudar, Carol? Lembrar esse provérbio? Só um verso antes. Pode ler em voz alta. Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Alguém lembra? É uma pergunta aqui. Basicamente tem um problema. Profecias não acontecem, os seres humanos falando. Sim. Que profecia não aconteceu? Não se cumpriu? Para nós, por exemplo. A volta de Jesus. A volta de Jesus. É um provérbio, não. Não vai acontecer agora tampouco. 10 anos, parece que não. 50 anos, não é uma verdade, para nós adventistas, não é uma verdade que nós achamos uma verdade iminente. Não? Essa é a postura da igreja. Nós somos adventistas dessa maneira, dessa perspectiva. Se nós achamos que a vinda de Cristo não é próxima, não é pronta, então nós somos adventistas. Porque muitos acham que o advenimento se vai cumprir em algum momento da história. Mas o adventista, ele acha que já está pronto. Então, aqui existe esse provérbio para nós, mas podemos demonstrar que nessa geração se vai cumprir. Então, nessa geração, hoje em dia, em uns poucos anos, o Senhor vai cumprir isto aqui e vai fazer cessar esse provérbio. Por isso, quando você fala logo, você poderia dizer em nossa geração, por exemplo, não? Ou dentro de poucos anos. Algumas coisas finalizam no próximo ano, etc. Ok. Isso é cumprimento de toda a visão. Toda a visão está em todos os livros da Bíblia. Temos várias visões, temos várias informações proféticas. Estamos em diferentes livros da Bíblia. E tudo isso vai se cumprir agora. Ok? Nada, seguinte regra, ou pressuposição, nada revelado na Escritura pode ou vai ser escondido daqueles que perguntam com fé, sem vacilar. Essa é a regra número 3 de Guilherme Miller. Isso é uma pressuposição importante. Se eu leio a Bíblia
sabendo, achando que não posso compreender tudo. Vai ser muito diferente se eu ler a Bíblia que eu sei. Deus pode me abrir tudo. Significado desse livro. Quando começamos? 6, não? 6 horas, não? Mais ou menos. Ok. Então, quase estamos já acabando. Penúltima que tenho aqui, no meu caso 18. Deus declara o fim de seu início. Deus não somente prediz a história, mas também Ele declarou desde o início da história humana as coisas que acontecerão no futuro e como acontecerão. Isso é uma pressuposição, isso é uma regra, um princípio? Princípio. Uhum. Sim. Faz sentido, não? Posso estudar a Bíblia sem saber isso. Não? Posso abrir a palavra e posso chegar às mesmas conclusões que outros que têm os outros princípios em comum. E aí lá posso achar isso. Não é uma postura que preciso ter antes do estudo. Acho também. Ok? 19. A última que tenho aqui. Os eventos da profecia têm que ser estudados linha sobre linha. Isaías 28, 13. A linha é uma sequência, a sequência de eventos que são repetidos em outras linhas, na mesma ordem. Isso quer dizer que são paralelos. Mediante as linhas proféticas, se determina os eventos, a aplicação dos eventos. A linha determina onde aplicamos os eventos. Isso também é um princípio, vocês acham? Ou isso é uma pressuposição? Não é uma regra? Uma regra. Por que você acha que é uma regra? Porque é uma forma que nós temos para estudar a Bíblia. E acho que se seguimos esse modelo que nós temos, e a regra também é um modelo que marca o que nós somos. Ok, entendi. Bom, queridos irmãos, então aqui ficamos com isso. E a próxima hora, se Deus quiser, vamos a ver as regras e os princípios. Aí tem todas as coisas que fizemos por muitos anos. Esses princípios, temos um conceito de aplicação interna, aplicação externa, regra 3+1, regra da primeira menção e tudo isso. Precisamos ver de onde vêm essas regras, como podemos definir e defender essas regras que esse movimento está usando. Ok? Vamos orar?